Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um TIC and Coffee. TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e Coffee. E por que isso? Porque nós vamos, junto com um bom café, discutir tendências e temas relacionados à tecnologia que impactam as nossas vidas. Não só tecnologias que já estão impactando o nosso dia a dia, como aquelas que estão por vir e são aí notícias aí nos principais portais aí da internet. Antes de começar a falar do nosso tema de hoje, é importante lembrarmos dos nossos parceiros. Primeiro, o Colab, esse café onde nós estamos, em um belo lugar onde vocês podem apreciar um bom café, aqui no prédio 40 da PUC, e também o Tecnopuc, o nosso parque científico e tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Por sinal, já um spoiler para vocês, hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial que justamente faz parte desse ecossistema de inovação, uma das startups do nosso ambiente. Vamos falar do nosso assunto de hoje? Vamos então, lá. O que é o nosso assunto de hoje? Acho que o pessoal está olhando esse... Não é o Vision Pro, hein? Essa engenhoca não é o Vision Pro. Infelizmente. Lembrando que no episódio anterior aí nós falamos do Vision Pro. O nosso assunto hoje é metaverso. Ó. Antes da gente começar diretamente a falar de metaverso, a gente tem que entender o que é esse tal de metaverso. Metaverso. E aí, Franz? Etimologicamente falando, a palavra meta quer dizer algo que vai além do que a gente tem, algo que vai mais longe. Então, metaverso, de alguma maneira, alguma tecnologia, alguma maneira de pensar que estende os limites que a gente tem no nosso universo, algo que vai além do universo que nós temos. E aí, Afonso? Como o Franz estava comentando, ele vai nos possibilitar, né, o metaverso, uma outra realidade. Mas eu diria assim, não ficou muito bem explicado ainda, né? Tô achando que essa explicação tá meio furada aqui. Sabe, a gente não chama alguém que entenda do assunto? É boa ideia, velho. Boa ideia, Franz? Ótima Já acha que boa ideia. ideia? Quem sabe tu não vai lá pegar um refri, Tá bom. tomar um café. É a segunda vez que tá me botando pra fora. Tu vem sem terno. Vem sem terno, o problema é a roupa. E a gente vai trazer alguém que entenda do assunto, tá bom? Tá bom. Então tá. Tchau, Franz. Então, agora sim, vamos lá. Xanin, quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada de hoje, ela faz parte do nosso ecossistema de inovação do Tecnopuc, que eu vou usar minha colinha aqui, pessoal. Daisy, muito legal te ter aqui. Nossa primeira convidada oficial. Porque o outro foi sem querer, né? O outro foi sem querer, quem lembra do último convidado foi sem querer. A Daisy Sprenger, eu vou fazer minha colinha aqui, tu me corrige se eu estiver errado, tá? É engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, tem um pós em docência e MBA em gestão da inovação. Ótimo, tem que respirar até para ver quantos títulos aqui. Hostess do podcast Desenrola SMS e co-founder da MetaSafety, que acho que é o foco da nosso papo aqui. Nós tava com o Franz aqui. E a gente tava com o Franz aqui. Então vamos começar talvez, fala um pouquinho da Meta, até vou pedir pro nosso diretor, bota o site aqui da MetaSafety aqui para nós, tá? Que o pessoal possa acessar. Agora eu vou fazer uma mágica para ele sumir aqui, ó. Sumiu. Mas conta para nós o que é a MetaSafety. Obrigada, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Aprendendo também, a gente aprende, né? A cada troca, a cada conversa. Então, a MetaSafety é uma plataforma de treinamentos de segurança do trabalho no metaverso. A gente fala metaverso, né? Assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente pode entender como uma realidade virtual, né? Uma tecnologia que a gente vai utilizar para fazer os treinamentos, a prática dos treinamentos de segurança do trabalho dentro desse ambiente, né? Então, hoje a gente tem também muito da gamificação dentro disso, né? Que gera bastante engajamento também, né? Normalmente a gente gosta dessas coisas, né? Que tenha o desafio da gamificação e tudo mais, e isso a gente quer levar também para o trabalhador, né, dentro da indústria. Enfim, hoje esses treinamentos de segurança eles já são regulamentares. O que a gente está fazendo é trazendo um formato diferente. Né? Bem interessante, teve um hype sobre o metaverso ali, principalmente com o Zuckerberg, com o Facebook. Conta para nós um pouco mais, assim, isso aí, o metaverso é um conceito, alguém criou, como é que é essa história? Porque teve o hype meio que baixou um pouquinho, né? Teve. Então, na verdade, o conceito metaverso ele é um pouquinho mais antigo, né, do que a gente imagina, assim, né? Ele foi citado a primeira vez em 92, em um livro, né, e aí de lá para cá, claro, já existiram várias mudanças, várias modificações, enfim, né, e vários metaversos diferentes
Mas basicamente o metaverso é o quê? É a recriação do ambiente, que pode ser o mesmo ambiente físico, em um ambiente virtual, só que sem as limitações do ambiente físico. Né? Então essa é uma das grandes vantagens do metaverso, a gente poder ir além daquilo que a gente poderia fazer no ambiente físico, né? E já o termo realidade virtual, ele é mais antigo ainda, né? Então por isso que às vezes dá essa confundida assim, né? Mas claro, a gente veio falar mais, né, em função da mudança aí que o Facebook fez pro nome Meta, e aí isso acabou popularizando também mais, assim, né? Mas em si, o metaverso ele não é da Meta, né? Até porque não existe um metaverso, né? Existem vários metaversos, digamos assim, né? Que são ambientes virtuais, né? Criados em realidade virtual, em espaços tridimensionais, que a pessoa pode ter uma experiência totalmente imersiva. E quando tu fala esses ambientes virtuais, assim, tridimensionais, a pessoa fica imersiva nisso. Fica imersiva. Na verdade, não é um requisito, né, que a pessoa faça o acesso, por exemplo, através do óculos, né, que é esse que a gente tem aqui, que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Não é um requisito. O metaverso ele pode existir e ser acessado também de um computador, né? Enfim, um desktop, uma como tela. Um desktop com um avatar, né? E tudo mais. Hoje até, inclusive, já existem empresas que são especializadas nisso, assim, né? Mas, com certeza, a experiência com o óculos, ela é muito mais divertida, muito mais imersiva, é totalmente diferenciada. Vamos aproveitar que todo mundo deve estar olhando para esse óculos aqui na tua frente, e nós estávamos quando tu trouxe ele aqui. Conta um pouquinho então sobre, claro, a experiência no computador, todos nós já estamos acostumados, a gente entra em ambientes, querendo ou não, as redes sociais, a gente acaba sendo trazido para esses ambientes e a gente fica horas e horas lá imersos naquelas interações, mas a gente ainda está vinculado ao mundo real. Eu estou aqui no meu Instagram, mas eu estou me conectado aqui aos meus parceiros, aqui a vocês no café. Como é que funciona quando eu uso um dispositivo como esse aqui? Até podia explicar um pouco o que é esse dispositivo, o que são esses controles. Claro. E qual é a diferença, o que eu tenho de vantagens e por que não desvantagens de usar um equipamento como esse. Perfeito. Bom, basicamente esse aqui é o óculos, né? Vou dar uma giradinha aqui para o pessoal poder ver. Ele é um óculos de realidade virtual, então assim, é interessante também comentar que existem óculos que são de realidade aumentada, por exemplo, que aí é um outro tipo de óculos. Esse aqui é para realidade virtual. E esses controles, né, esses joysticks, são uma espécie de controle, uma espécie de mouse, digamos assim, né? Tem os botões aqui, né? Tem os botões aqui. Tem um joystick aqui para brincar. Exato. E aí, a funcionalidade do controle, ela vai variar de acordo com a necessidade que a gente vai ter no próprio, né, game, no próprio ambiente que a gente vai acessar. Então, por exemplo, tem alguns joguinhos, né, alguns joguinhos mais comuns, assim, que a gente nem usa os botões, né, porque ele mesmo faz o traqueamento, que a gente chama, né, das mãos, assim como o óculos, né, esses pontinhos que a gente vê aqui, eles são câmeras, né, então eles conseguem mapear o teu movimento, enfim, agora deixa eu escanear. Curiosidade, então, aqui dentro tem como se fosse um computador que está rodando algo ali. É um celular. É como se fosse um celular aqui dentro, né? Tanto que a plataforma em si é até bem parecidinha. Se conecta assim, por Bluetooth, por rede Wi-Fi, conecta tudo aqui. Inclusive dá para assistir YouTube, né? Como se fosse um cinema. É muito bacana, assim, né? Então, tem essas opções aí. E aí os controles vão ser usados e trocados conforme o ambiente que a gente vai acessar também, né? Conforme a necessidade. Então ele tem um sistema próprio dele que... Isso, por exemplo, assim, na MetaSafety, né, a gente desenvolveu esse ambiente. Então é como se a gente tivesse o nosso metaverso. E aí ele é uma espécie de aplicativo, né? Um app que a gente baixa ali dentro do óculos e utiliza ele. Mas existem outros que já são nativos do óculos mesmo, né? Tem um que a gente usa que é da própria Meta, né? Esse aqui, o nome desse óculos, inclusive, é MetaQuest, porque ele é o óculos da Meta, né? Do Facebook, digamos assim, né? Mas existem outros, enfim, né? Desculpa te interromper, mas tu conectou com a MetaSafety. Explica um pouquinho para nós como é que o ambiente da MetaSafety, vocês têm um ambiente que os usuários eles são imersos, o outro que eles não são imersos, como é que é o dia a dia de um usuário de vocês? Perfeito.
No nosso caso, ele é totalmente imerso, ele é feito com óculos de realidade virtual mesmo. Por quê? Os treinamentos em si, eles têm que ter uma parte prática, né? Então, dentro do nosso ambiente virtual, a gente recriou o ambiente de fábrica. Então, ali, quando a pessoa entra e realmente ela se sente dentro daquele ambiente, ela vai ter uma mesa com os EPIs que ela precisa vestir e ela vai fazer a subida numa caixa d'água, por exemplo. E é realmente a subida numa escada, né? Ele vai usar os controles traqueando as mãos, né? O movimento das mãos. Pra simular que ele tá subindo mesmo. Pra simular que ele tá subindo mesmo. E se acontecer alguma coisa que, digamos, se não está em conformidade com as regras, ele vai cair. Vai cair se ele soltar uma das mãos, porque na segurança a gente tem uma regra assim, que tu tem que ter no mínimo 3 pontos, né? Ou seja, um pé, né? E as duas mãos, os dois pés e uma mão. Isso, e sempre 2 talabartes, que a gente chama, ou então ele tem que estar preso por um cabo, né? Uma linha de vida, que a gente chama assim. Então, naquele momento ali, ele precisa executar a mesma atividade que ele vai fazer na vida real, né? Na vida real, no mundo físico, para que ele, de fato, lá, na hora de executar, ele saiba fazer aquilo corretamente. Que tipo de treinamento são oferecidos, assim, alguns exemplos, né, A para o pessoal gente entender? tem hoje o GNR35, que é trabalho em altura mesmo, né? E é bem legal isso também, porque a caixa d'água em si, ela tem 20 metros de altura. Então, quando a pessoa chega lá em cima, a sensação que ela tem é de estar a 20 metros. Que ela subiu mesmo. Que ela subiu mesmo. Então, quando a pessoa olha pra baixo, a galera até, né, fica ali se equilibrando pra não cair, porque a sensação é essa, né, de que ela vai cair, enfim, porque ela está lá em cima. E isso também é uma forma da gente identificar fobias antes de expor o trabalhador ao risco, né? É legal. Porque aí assim a gente consegue saber, tem gente que tem medo e nem sabe que tem medo, Sim. né? Você não vai descobrir na hora que tá lá em cima, né? Exatamente. E eu vou dizer, já aconteceu comigo numa indústria que um terceiro, né, um trabalhador foi subir uma escada e chegou na metade e ele travou. E aí nem pra cima nem pra baixo, né? E aí a gente teve que chamar a equipe de resgate e tudo mais, porque ele tinha medo e nunca tinha se exposto, então não sabia, né? O que me lembrou uns vídeos que todo mundo às vezes recebe na internet, de YouTube, Instagram, aquelas pessoas no shopping com esses óculos e elas entram em algum ambiente e elas começam a se desequilibrar e cair, se segurar nas pessoas, porque elas estão em algum lugar, claro. É imersiva, Imersiva, tu tem aquela sensação que tu tá ali mesmo. Sim, totalmente, assim. E é interessante que tu trouxe isso, porque claro, daí o trabalhador, a pessoa, a gente consegue colocar ela nas situações reais com um grau de segurança muito maior. É claro que nada é 100%, porque a gente pode ainda cair com o próprio óculos, mas é muito melhor que cair de 20 metros de uma escada, por exemplo. Exatamente. Legal. E é como tu disse, a gente recebe muito vídeo na internet e um dos que mais rodam por aí é de acidente em treinamento de trabalho em altura, né? Que a pessoa instalou ali um trava-quedas do lado virado, porque tem tudo isso, e no óculos a pessoa faz isso, ela tem que posicionar da forma correta, senão, inclusive, o feedback é imediato. Ele já te diz ali se tu tá fazendo certo ou se tu não legal. tá, né? Tô pensando aqui, tem algum tipo de treinamento de bombeiro, por exemplo, que eu sei, agora Estamos poderia ter. desenvolvendo. Poderia ter, né? Sim, a gente fez esse que é o nosso MVP, né? Acho que a galera tá familiarizada Sim. com o termo, assim, né, de MVP. E a gente já está desenvolvendo também o GNR33, que é espaços confinados, que é uma coisa também que a gente vai conseguir identificar fobias para quem é claustrofóbico, né, e tudo mais, que é uma atividade bem diferenciada, assim. Atividade de combate a incêndio, enfim, dá para fazer assim, ó, uma imensidão. Deixa eu abrir um parênteses, tu mencionou um termo que a nossa audiência, alguns devem saber, outros não, tal do MVP, né, o produto mínimo viável, ou mínimo viable product. A gente acaba usando MVP, a sigla em inglês, que é, na verdade, como a gente fala, o menor esforço para, de alguma forma, validar algo no mercado. Então, não é Já com algum conteúdo, né? algum conteúdo, alguma entrega de valor. Se não, um protótipo cru, né? Exato, eu tenho que ter alguma entrega de valor para o meu usuário. Então, em vez de fazer todo um produto inteiro, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de uma fábrica. Eu não vou construir o software, talvez, de toda a fábrica, mas eu construo só um pedacinho para validar se aquilo é o que o meu usuário quer, o meu cliente quer. Essa é a ideia por trás do MVP. É mais ou menos o que a gente fez, o curso de NR35, e agora a gente vai expandir para os demais, né? Então, agora que você está validado, né? Querendo ou não, nós dentro desse podcast foi o que a gente fez. A gente gravou o primeiro como piloto para testar, ver se funcionava, e agora estamos gravando outros podcasts. Essa é a ideia, não planejar muito na frente algo que é um pouco incerto e tal. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês têm quem é que programa
o software de vocês? Vocês têm equipe própria? Como é que funciona? Não, nossa expertise é segurança do trabalho, né? Tanto eu quanto o meu sócio, o Yuri Machado, a gente é engenheiro de segurança, né? Já foi técnico de segurança por muitos anos, então a gente tem, em média, aí, 14 anos de experiência na área. Então a nossa expertise é essa, né? Mas a gente tem uma equipe de desenvolvedores, uma empresa, né, que a gente terceiriza o desenvolvimento, mas todo o roteiro é escrito por nós, todo o feedback que precisa acontecer durante o game, como a gente chama, né, é escrito por nós. Então é eles que fazem, né, o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele, vamos dizer assim, ele é genérico para ser aplicado, né? Muitas vezes, vai testar um ambiente de altura, o trabalhador subindo para ver se ele tem uma fobia, se vai travar ou se não vai travar. Isso ele é feito de uma maneira genérica, ou uma empresa X, Y, Z lá, qualquer, contrata vocês e diz: eu quero desenvolver um software específico para a minha empresa, para o meu nicho de trabalho, para a segurança e tal. Sim, a gente faz hoje as duas coisas, né? Iniciamos com esse genérico, que era realmente um que é aplicável a todo mundo, assim, né? É de fato o mesmo treinamento que é feito já hoje presencialmente. Vocês podem lá assim, customizar, né, ele. Agora a gente está trazendo essas soluções mais customizadas, inclusive que não são só de segurança do trabalho, né? Porque às vezes eu preciso, por exemplo, treinar uma equipe, né? Enfim, os trabalhadores em um determinado procedimento novo, né? Ou para manutenção de uma máquina. Então, uma das grandes vantagens, né, da realidade virtual é isso, assim, é a gente poder simular coisas, né, que... Agora tu tá falando isso, eu tô imaginando aqueles treinamentos, né, simular coisas que vai te botar em risco, né? Aquele treinamento de o pessoal vai desarmar bomba. Exatamente, exatamente. Vai fazer com óculos que é muito mais seguro. Bom, se der alguma coisa errada, ele vai aprender ali. E tu pode treinar quantas vezes tu precisar até aprender, né, o procedimento correto que precisa ser feito. Eu queria entrar pra gente sair um pouco especificamente da Meta Safety, mas tentar falar um pouco de mercado, porque não é uma coisa que a gente vê hoje no dia a dia, assim como a gente vê o uso do celular, o uso de óculos e aplicações. Verdade. Eu queria saber como é que tu vê esse futuro e quais seriam aplicações aí fora do contexto, talvez, de segurança do trabalho, que tu diga: nossa, aqui tem uma aplicação legal, aqui tem uma oportunidade. Como o próprio Afonso levantou uma ideia, o que tu vê, já que tu está imersa, vamos usar os termos aqui, nesse contexto? Então, na verdade, assim, a gente sabe que já aconteceu, está acontecendo muito investimento, né, nessa área de metaverso, de realidade virtual, enfim. Então, muitas empresas já estão desenvolvendo isso. A própria Adidas usa já, né, para fazer o demonstrativo dos seus produtos, PepsiCo, enfim, né, tem várias empresas grandes que estão nisso aí, e eu acredito que para eles, inclusive, isso é uma solução super viável, assim como é, por exemplo, em treinamentos de aeronave, por exemplo, né, para voos, para simular voo, para simular procedimento de emergência. Uma outra aplicação que a gente entende que é algo que pode trazer muito ganho é, por exemplo, em plataformas de petróleo, plantas, né, que precisam de operação de painel de controle e tudo mais, onde eu possa simular essas situações de emergência, né, e preparar os operadores para que eles saibam fazer aquilo que precisa ser feito na hora de uma emergência, coisa que eu não posso fazer na vida real. Você tá falando que nem, né, o de piloto, né? Exatamente. Que tem os simuladores aqueles de aeronave. Só que aquilo é caríssimo, né? Exatamente. E muitas vezes eu tenho amigos também que são pilotos. Eles vão para os Estados Unidos para fazer treinamento, aí tem que passar 2, 3 semanas lá, porque o simulador XYZ da aeronave lá só tá lá, né? Não tem em outro lugar. E aquilo é uma fortuna, tempo, né? Tudo mais. Exatamente. E aí, se tu trouxer isso direto, né, pro teu rosto, com óculos, que tu possa trabalhar. Exatamente. Basicamente em casa, né? Exatamente. E é bem isso mesmo, assim, porque o óculos bota numa caixinha, manda pelo correio e tá tudo certo. Chega lá na casa da pessoa. Hoje em dia, né, com tanto home office acontecendo, é uma solução super viável. É o que a gente faz hoje também, a gente manda o óculos para a empresa e a pessoa usa e depois nos manda de volta, né? Então, eu me lembrei, funciona, assim. Quando eu era mais, uns 20 anos, talvez, um pouco menos, eu jogava o Flight Simulator, que claro, ele não era imerso, mas ele já era legal, porque tu tinha que dar os comandos corretos na tela. Com um óculos como esse, tu é de verdade um piloto. Exatamente. Sim, tu vai estar mexendo as mãos, porque eu imagino que ele tem
Ele te dá um feedback, né? Ele te dá um retorno. Imediato. Ele te dá um retorno na mão, né? Tu sente. Sim, deve tremer o controle. Deve tremer o controle e tudo mais. As questões visuais também, né? Aparece um certinho, aparece um negativo, né? Quando o feedback é imediato, e isso entra muito na questão de aprendizagem, assim, né? A galera que estuda esse negócio, né? Fala muito sobre isso, né? E aí existe a pirâmide da aprendizagem, né? Que vocês devem estar familiarizados, mas quem sabe quem está nos assistindo não, que fala que 80% do nosso conhecimento é feito, é obtido, né? Através de uma experiência realmente, né? Da prática. Sim. Coisa que lá, fazendo uma leitura, a gente vai ter escutando alguém falando, então vamos explorar um pouco, né? Uma parte da educação. É um bom gancho legal, porque para nós, como professores aqui da PUC, e ainda passando, digamos, a educação passando por um momento de mudanças, assim como todas as indústrias, adaptações, a gente pode discutir então onde é que a gente vê. Eu vejo, claro, várias oportunidades para uso de metaverso ou tecnologias como essa na educação. Então, uma coisa é eu explicar um conceito, vamos pegar da área da biologia, por exemplo, ou até da área do espaço. A outra coisa é, vamos até um campo e vamos identificar as plantas, identificar o que é um planalto, estou aqui. Isso tudo é possível, né? Tudo é possível. E nessa educação básica, assim, a gente tem muito disso, né? Dessa coisa, por exemplo, vou estudar os planetas, né? Porque uma coisa é tu estudar as plantas, que tu consegue ir ali olhar em loco até, né? Tu até conseguiria, casos, né? Mas no caso de estudar os planetas, né? Não tem como. E aqui a gente tem como chegar pertinho da Lua lá e olhar como é que ela é e tudo mais, né? Então, assim, dentro da educação tem uma aplicabilidade enorme, principalmente para essas séries iniciais e tudo mais, em função de poder realmente trazer. E a nossa retenção de conhecimento disso vai ser extremamente maior, né? Mesmo os casos, claro, muitas coisas a gente pode olhar, acho que tu levantou bem, mas mesmo assim, eu tenho lembranças da minha educação, geografia, que eu dei um exemplo aqui, planície, planalto, morro, sei lá, vegetação, não sei o quê. A gente meio que decorava por uma foto do livro, e tá bom, e decorava mais uma coisa, vamos agora ver como é que é o cerrado brasileiro, vamos lá no Pantanal, e aí tu pode entrar, digamos, com um barquinho e navegar por um rio no Pantanal, na Amazônia. Aí é outra experiência. Agora estou enxergando o mangue, estou enxergando a planta X, estou enxergando o peixe. Sim, isso entra muito na questão de que provavelmente essas coisas que tu estudou lá, né, que a gente estudou lá, a gente já nem lembra mais. Claro. Porque foi só uma decoreba, né? Quando a gente tem uma experiência imersiva, que a gente vive esse momento e vive a experiência, a gente tende a reter esse conhecimento, a lembrar, né, disso, assim. Então, não depende só da memorização, daí, basicamente, ali daqueles minutos. Não, quando tu vive uma experiência, de fato, tu vai ter aquela memória como algo construído dentro, né, do teu cérebro, enfim. Né? E aí entra uma palavra que a gente usa muito, na verdade é uma palavra que falta muito na educação, que é o tal do engajamento. E eu não sei, eu tenho várias coisas, claro, hoje não somos mais velhos, mas que eu sempre me questiono, será que se eu soubesse isso quando eu tinha 12, 13 anos eu não teria outra profissão? Eu também porque tem muitas coisas eu não tinha ideia. E eu não acho que, claro, algumas coisas são imaturidade, mas eu acho que muitas, ou seja, tem a culpa minha, não posso me eximir, mas muitas coisas é porque eu não sabia como funcionava. Eu não tinha essa visão. Será que eu poderia, hoje, por exemplo, eu sou fascinado por essa questão de espaço, universo, mas para mim é uma coisa muito fora do alcance, muito abstrato. Será que eu seria hoje sei lá qual é a profissão, um astrônomo, alguma coisa do gênero? Talvez, mas é que eu não tive a exposição que hoje a gente tem a possibilidade de expor às nossas crianças. Né? Perfeito. E tu trouxeste um ponto que eu acho que é muito importante nessa questão de engajamento, é que eu também sou professora, né? Então eu também dou aula, assim, e eu vejo o quanto é difícil a gente competir com o celular, né? Porque realmente, assim, tu tá ali com o celular na mão, tu tem estímulo o tempo inteiro, né? Então a tendência é a gente consumir aquele conteúdo ali e tudo mais. Então é muito mais difícil prender a atenção do aluno numa aula expositiva ali, né, no quadro e tudo mais. Mesmo que seja importante para explicar o conceito em determinado momento. E isso não é descartado, né? A gente precisa combinar as duas coisas, não tem como só fazer, né,
Hoje, pelo menos, ainda não tem como fazer tudo na realidade virtual, por exemplo. Mas é um complemento que pode ajudar muito nessa questão de engajamento, assim, né? Na formação, inclusive, de graduação, assim, né? O engenheiro que consegue ir lá e ver a ponte que ele está construindo ali na frente dele, né? O médico que consegue ir lá fazer uma cirurgia, né? Ou algo do tipo... Sem ali, precisar abrir né? a pessoa, né? Exato, né? Não precisar. Enfim, então assim, é uma aplicabilidade gigantesca na área da educação. Esse ponto que tu trouxe hoje, nós não conseguimos, aí entra um baita desafio para nós educadores, porque a gente hoje mal consegue inserir um celular no processo educacional. A gente compete com o celular, Sim. quando nós deveríamos inserir, de alguma verdade. forma, trazer o nosso conteúdo. Então, assim, nós temos agora um desafio extra, que é bom, temos além do celular, temos ainda dispositivos como esse. Aí fica a pergunta para a gente levantar, que será que a gente não consegue, de fato, transformar a educação se aproveitando da tecnologia ao invés de competindo com ela? Eu acho que a gente tem um pouco Usar dessa... a nosso favor, né? Usar a nosso Isso. favor, Não, sem dúvida, assim. E eu concordo contigo, porque quando eu me vejo em aula, e nós todos aqui, e a gente vê um aluno no celular, eu penso assim, entre aspas, ele está certo, porque eu não consegui engajar ele o suficiente para prestar atenção no meu assunto. O problema ele é meu, eu preciso trazer algo que seja mais relevante do que, sei lá, o que está fazendo um vídeo do YouTube, alguma coisa. Sim. Né? Então eu preciso trazer o engajamento de volta para mim, e tem formas. Tem formas que a gente possa usar essas tecnologias a nosso favor, né? Porque antes até a gente estava falando sobre isso, né? Assim, qual é o rumo que isso vai tomar? A gente não sabe, na verdade, qual é o rumo que isso vai tomar. Mas a gente, né, como MetaCert, entende que no futuro muito próximo, assim, isso vai fazer parte da vida das pessoas, né? O metaverso ele é meio cíclico, assim, né? Dá uns booms, daí daqui a pouco cai, daqui a pouco volta de novo, tudo mais. Mas a gente vê um movimento caminhando ainda em direção a isso ser normalizado como um celular, Talvez exemplo, né? o próprio preço, né? Não ser um dispositivo, não sei se é um dispositivo caro, barato, né? O da Apple, aquele que a gente comentou, era caríssimo, né? Qual é o valor, assim, estamos aqui em 2023, 2023. Até aqui a gente não sabe quando é que o pessoal vai assistir o nosso vídeo, mas um aparelho como esse aqui está custando quanto? Então, hoje ele está em torno de 2.800, mas quando a gente começou há 5 meses atrás, a gente já pagou R$1.000 a mais. Sim. Então, assim, tá ficando vai cada vez barato. mais acessível, né? E é como se diz, assim, toda tecnologia nova é que nem um smartphone, né? Quando ele chegou, nossa, parecia super caro, né? Pagar um valorzão daqueles por um dispositivo que tu ia ter no bolso ali e tal. E hoje a gente já paga, né? Isso assim, já fica normalizado. Já acha normal. É, exato. E às vezes paga até mais do que algumas marcas, né? Em função de marca e tudo mais. Então a gente acredita muito que isso é um caminho sem volta, assim, sabe? Que vai acabar acontecendo. Assim. O único cuidado que a gente até falou, acho que numa edição anterior, que hoje nós já temos um problema do vício, vamos chamar assim, dos dispositivos, seja celular, computador, e se eu estou num ambiente ainda mais imerso, o vício pode até ser maior. Sim. Então aquela preocupação de estar em casa, os filhos, completamente Já no celular. já tá olhando o celular no videogame, né? E agora está dentro de um ambiente completamente imerso. Então também a gente tem que saber dosar um pouco esse uso. Sim, até porque é muito convidativo, né? Quando a gente coloca o óculos, a própria casa, o home ali, né, do óculos, que é a primeira tela que tu vê quando tu realmente coloca ele, é super gostoso, né? Dá vontade de ficar ali jogado no sofá, só ali dentro, relaxando. Dando um videogame, vendo um filme. Exato. E hoje já tem aplicações, né? A gente usa às vezes para fazer reunião no metaverso, né? Ou gravar podcast no metaverso, né? E aí, vou fazer uma e é bem bacana, assim, né? E claro que os avatares ainda são um pouco limitados, né? E tudo mais, enfim. A gente ainda vai evoluir nessa parte. Mas a gente faz essas experiências, assim, e hoje eu já consigo projetar a tela do meu Note ali, trabalhar ali dentro, né? Como um trabalho, só que num escritório muito mais bonito. Sim, a tela que tu tá enxergando ali, espelhada, é a tela do teu notebook. É a minha mesmo, né? É a minha mesmo. Então, assim, são facilidades. E realmente, assim, tem que ter um cuidado para isso não ser... Porque ali dentro a gente pode viver uma realidade diferente da nossa, né? Sim. A casa do home ali deve custar, sei lá, 5 vezes mais, talvez, que a minha casa, né? Então,
a impressão que dá é de que aquilo ali é muito mais gostoso, é muito Sim, mais, tem que né, cuidar para atrativo, assim. não misturar o virtual muito com o real. Exatamente. Né? Mas como a gente diz, né, só o futuro vai nos dizer né? o quanto que isso vai ser um problema. Eu sempre brinco, né? Eu digo que o celular, ele é o cigarro, né, dos anos 2000. Verdade. Então essas outras tecnologias também, a gente vai ver o impacto delas. Não sabe o quanto, né? Depois, né? Vai ser viciante. É claro, é claro que diferente do cigarro que só traz malefícios, essas tecnologias, se bem utilizadas, trazem muitos benefícios. É outro jogo, mas mesmo assim temos que prestar atenção no lado É que negativo. qualquer coisa utilizada por muito tempo, de uma certa maneira, tem um malefício. E vamos lá, né? O próprio óculos mesmo, né? Não sei se dá pra ver muito bem, mas ele tem duas lentes aqui dentro, né? Então, essas lentes, elas ficam bem próximas ao teu olho. A gente mesmo não recomenda que se fique mais de 1 hora com ele no rosto, né? Em função dessa exposição, assim. Sim, pode aumentar algum tipo de miopia, algum tipo de... Exato, a gente não sabe ainda, né, o que isso pode gerar. Então, assim, toda precaução é bem-vinda, né? Até a gente ter mais estudos nessa área também. Muito legal. A gente está agora chegando ao final do nosso podcast. De repente, vamos fazer uma última rodada. Acho que vale, de repente, para a gente não esquecer, deixar aqui para a nossa audiência de novo. Lembra para a gente o teu site, para que o pessoal acesse, ou mais algum recado, até onde, explica onde tu fica, para se alguém vier aqui em Porto Alegre e quiser conhecer curtir a vocês. MetaSafe, onde é que eu te Vai, encontro? eu estou em Porto Alegre, estou no Tecnocook, quero conhecer Onde vocês. encontrar, né? No virtual e no real. Perfeito, perfeito. Então, o nosso site é www.metasafety.com.br, bem facinho. O nosso Instagram é meta_safety. A gente fica então aqui na Tecnocook, né, nos prédios da Tecnocook, aqui dentro da PUC mesmo, e num espaço de coworking. Então a gente está participando de um programa aqui, né, então por isso que a gente está situado aqui também. E assim, já deixo o convite, né, para quem tem aí uma startup ou está ideando alguma coisa, participar na Tecnocook, porque aqui a estrutura é muito bacana, né? A gente tem um apoio muito bom, assim, mentorias sensacionais, então é realmente uma experiência diferenciada. Muito legal. Quem tiver interesse, pessoal, entra no site ou dá um pulinho aqui no Tecnocook, procura pela Daisy e tome um café com ela aqui no Collab, sem podcasts, longe das câmeras, fiquem tranquilos, mas para trocar uma ideia sobre, não só sobre a MetaSafety, mas também sobre realidade virtual, sobre metaverso e outros assuntos. Se puder ajudar, estamos aí. Muito legal. Afonso, últimas palavras? Acho que é isso. Acho que vamos aguardar para ver o que o futuro nos reserva. Exato. Então tá, Daisy, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Estamos aí encerrando mais um dos nossos episódios do Chicken Coffee. Agradeço a audiência de vocês e nos aguardem até o próximo episódio. Um abraço.